Bom, gente, bom dia a todos e a todas. Vamos dar início à defesa da Dayana Neves Almeida, né? Para mim é um prazer estar aqui. Agradeço a comissão de TCC, na pessoa da terapeuta ocupacional Amanda Oliveira, pela organização dessa defesa e pela colaboração aqui conosco hoje na sala, né? Agradeço também a professora Carolina Rebelato por aceitar o nosso convite de fazer parte da banca avaliadora. É uma honra tê-la avaliando o nosso trabalho aqui, o TCC da Dayana. Agradeço a Cíntia Carvalho, terapeuta ocupacional da aeronáutica, pela parceria comigo na orientação. Ela é co-orientadora da Dayana. E agradeço a presença de todos aqui, né? Essa defesa ela só é possível pela normativa da UFRJ, que autoriza, nesse momento, as defesas online. Então, é um momento que é a primeira defesa do Departamento de Terapia Ocupacional, né? Então, um momento importante que vai ter esse marco. Evidentemente, a gente gostaria muito de estar lá no nosso auditório, na nossa casa, no Bloco N, onde a gente costuma fazer as nossas defesas, né, do departamento, mas, de todo modo, é uma honra e um prazer estar aqui. Eu desejo que a gente tenha uma manhã de muito aprendizado, né, com esse tema que a Dayana escolheu, pesquisou e se dedicou. Eu vou dar meus parabéns antecipadamente para ela, porque foi um trabalho muito bacana e uma orientação muito tranquila também com a parceria da Cíntia. Então, vamos lá. Nesse momento, eu vou passar, quer dizer, daqui a pouquinho, não nesse momento, eu vou passar a palavra para a Dayana, ela vai fazer a apresentação dela, e logo na sequência, a gente vai passar a palavra para a professora Carolina, depois para a terapeuta ocupacional Cíntia, para mim, e depois para a Dayana fazer as considerações. Vai ter um momento onde a banca vai se retirar para se reunir e avaliar o trabalho, mas vocês vão continuar na mesma sala aqui com a Amanda e com a Dayana Neves. Aí, nesse momento, vai ser o momento de vocês. E depois a banca retorna com o resultado da avaliação. Tá bom? Então, todos mantenham os microfones desligados, coloquem a tela na configuração que vocês acharem melhor, mas a configuração mais adequada é aquela onde aparece o rosto da pessoa que está falando, que aí vocês vão ver a Dayana falando e a tela dela compartilhada, e assim sucessivamente. Mas aí cada um que faz as configurações do Zoom. Então, com a palavra, a Dayana. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a minha banca, né, a professora Cláudia, por ter aceitado fazer parte, né, como orientadora. Nesse período também, ela foi ótima, assim, me ajudou todos os dias, mandava mensagem, ela respondia. Então, eu gostaria de agradecer a Cíntia, que me ajudou bastante, né, a conversa com a aeronáutica, porque estar no ambiente militar e não ser militar é um pouco difícil, então a Cíntia estava sempre mediando essas ações, né? Também gostaria de agradecer a Carolina Rebelato por ter aceitado fazer parte, né? Uma pessoa tão importante na gerontologia. Então, eu me sinto honrada de ter pessoas importantes nessa área para me orientar. E foram pessoas que me ensinaram também na graduação, então, para mim, isso é espetacular, assim, né? Não foram só pessoas que estão fazendo parte da minha banca, mas também foram pessoas que me deram aula, que me ajudaram. A Cíntia me ajudou no estágio, né? Então, isso para mim é muito gratificante. Obrigada aí, Amanda, por estar fazendo parte também. A galera aí que eu não convidei ninguém, não, eles entraram pelo link, mas eu agradeço demais pela amizade que o UFRJ deu para mim, né? E é isso, agradeço a minha família também, que me apoiou,
E eu desejo a vocês muita saúde nesse momento tão difícil. Saúde não só para vocês, mas também para os seus familiares. Eu imagino o quanto tenha sido um momento difícil para todos, né? E acho que podemos começar a apresentação. Bom, eu vou começar a apresentação do meu TCC. Ele tem como título Percepções de Pessoas Idosas sobre residir em uma instituição de longa permanência. Bom, o envelhecimento populacional, como diz, é um fenômeno demográfico que resulta do declínio da fecundidade e do aumento da expectativa de vida. O que é isso? A população, ela tem mais idosos na proporção que existe mais pessoas idosas e menos pessoas jovens. Então, tem nascido menos, mas tem aumentado muito a expectativa de vida. E a expectativa de vida, ela diz sobre os anos de uma população. Então, a expectativa de vida e a longevidade está diretamente relacionada com o envelhecimento populacional. Porque a longevidade, ela fala do quanto mais a pessoa envelhece. Então, as pessoas têm envelhecido e vivido por muito mais tempo. Então, a OMS estima que em 2025 o Brasil será o 6º país com maior número de idosos no mundo. E com esse envelhecimento populacional, ele gera, né, para nós uma série de demandas a serem discutidas, como a necessidade de pensar em novas formas de moradia para essas pessoas que estão envelhecendo, que muitas vezes elas passam a residir em uma instituição de longa permanência. Bom, historicamente, as ELPIs elas possuíam um perfil fundamentado na caridade e no assistencialismo. Normalmente, essas chamadas casas de repouso, né, ou asilos, eram destinadas a pessoas sem família, enfermos, resumindo apenas em oferecer abrigo e alimentação. Então, muitas vezes o idoso passava por muitas transformações, como a perda de identidade, autoestima, a solidão, e isso compromete totalmente a qualidade de vida daquele idoso. Bom, em 1989, foi criada a Portaria número 810 da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, que aprovava as normas e os padrões para o funcionamento das ILPIs. Bom, Martins, em 2008, ele identificou como uma das marcas da velhice a perda de lugares. Lugares esses podem ser lugares sociais, relacionais, afetivos, econômicos, espaciais ou físicos. E a perda desses lugares faz com que muitos idosos passem a residir por imposição ou opção em uma ILPI. E a institucionalização ela acaba trazendo muitas mudanças para o idoso. Essas mudanças elas podem ser positivas ou negativas. Por exemplo, um idoso costumava ser avô, costumava ser pai, e quando ele passa a residir numa instituição, ele perde um pouco esses papéis. Ou a atividade que ele fazia na sua rotina, como acordar e varrer o quintal, né? A gente brinca com idoso adora acordar cedo para varrer o quintal, e acaba que ele perde essa atividade também. E o processo de envelhecimento, muitas vezes, ele está associado a baixa qualidade de vida. Então, como questão da minha pesquisa, ela ficou como por que os idosos passaram a viver na Casa Gerontológica Brigadeiro Eduardo Gomes e de que forma tal fato modificou o seu modo de vida. E o interesse por desenvolver o meu TCC nesse tema foi a partir de uma participação numa iniciação científica realizada na UFRJ, que o público-alvo eram os idosos residentes dessa instituição. Como objetivo, eu quis entender os motivos pelos quais os idosos passaram a viver na Casa Gerontológica Brigadeiro Eduardo Gomes. A partir desse momento, eu só vou falar CGEBEG, ou Casa Gerontológica, porque o nome é bem grande. E de que forma tal fato modificou seus modos de vida e como percebem sua qualidade de vida atualmente residindo na CGEBEG. Bom, a minha pesquisa foi qualitativa, incluindo pesquisa de campo.
A população do estudo foram 17 idosos residentes da casa gerontológica. E como instrumento, eu utilizei uma ficha de identificação que continha perguntas sociodemográficas, uma entrevista semi-estruturada com 8 perguntas, e eu também apliquei instrumentos de avaliação de qualidade de vida do Google Breath. Para a entrevista semi-estruturada, eu empreguei a análise de conteúdo de Bardan, e para os dados provenientes do Google Breath, eu utilizei uma ferramenta que foi elaborada por Pedroso e colaboradores em 2010, que ela é desenvolvida no Microsoft Excel, e ela foi criada para calcular os scores do instrumento. Nesse momento, é importante falar que essa ferramenta do Google Breath, quanto maior o número, melhor a qualidade de vida. Quanto menor o número do resultado, menor a qualidade de vida. Então, a gente vai ver em porcentagem. Quanto maior a porcentagem de 1 a 100, significa que tem uma boa qualidade de vida. Quanto menor a porcentagem de 1 a 100, menor qualidade de vida. Bom, agora a gente vai para os resultados do perfil sociodemográfico. Prevaleceu, né, na pesquisa, idosos de 85 anos ou mais. A pesquisa foi muito mais mulheres do que homens, muito mais viúvos também, e o vínculo com o sistema de saúde da aeronáutica, havia muito mais pensionistas. Na escolaridade, prevaleceu o número de mais idosos com ensino médio e ensino superior, não houve nenhum idoso sem escolaridade. E o tempo que reside na CGEBEG também prevaleceu de 1 ano a 3 anos. Bom, agora a gente vai para os resultados dos motivos para viver em uma LPI. 14 dos 17 participantes disseram que um dos motivos para viver na casa gerontológica foi em decorrência dos problemas de saúde e da necessidade de cuidados médicos. Outros motivos que levaram os idosos a ir morar numa ILPI foram a solidão, as alterações no contexto familiar, o desejo após visitar ou participar do centro de convivência que tem na CGEBEG, por decisão do cônjuge e a necessidade de segurança e conforto. Bom, apenas 2 dos 17 relataram que foram morar na casa gerontológica por decisão do filho, em virtude da necessidade de cuidados médicos para o cônjuge. E existem outros fatores também que foram a tomada de decisão para ir morar na casa gerontológica, como o adoecimento do cônjuge, a necessidade de morar sozinho ou na casa de familiares. Bom, agora a gente vai falar sobre os resultados da mudança na rotina e no modo de vida após a institucionalização. Bom, os idosos disseram, né, em sua maioria, que os impactos gerados na rotina após a mudança para a casa gerontológica foram positivos e algumas mudanças foram bastante positivas na rotina, no seu modo de vida, como as novas amizades, as responsabilidades menores, a não mais realização das tarefas domésticas e o fácil acesso aos cuidados de saúde. Então, muitos idosos diziam assim, é maravilhoso estar aqui, porque eu não preciso acordar cedo, né, para fazer meu café da manhã, eu só acordo, levanto e vou tomar café no restaurante que eles têm lá, né. E para 5 dos entrevistados, o fato de passar a residir na casa gerontológica não gerou nenhuma mudança na rotina deles, mas teve uma idosa que referiu uma mudança negativa, como a perda do hábito de viajar. Ela disse que quando ela foi morar lá, ela começou a viajar menos. E também os idosos relataram algumas atividades realizadas na CGEBEG, e as atividades mais referidas foi a fisioterapia, a hidroterapia e as atividades de memória. E também outras atividades referidas por 14 dos 17 entrevistados foi fazer compras, visitar os filhos, amigos e familiares, passear, viajar, almoçar fora, ir ao shopping, foi a atividade mais referida por eles. Agora a gente vai falar sobre os resultados da qualidade de vida, né? O Google Breath, ele é um instrumento de avaliação criado para avaliar a qualidade de vida. E ele possui 4 domínios e 2 perguntas referentes à autoavaliação da qualidade de vida. Então, no domínio 1, referente ao domínio físico, percebemos que, como resultado, teve de 77,21%. Como eu falei anteriormente, quanto maior, aproximado do 100, melhor a qualidade de vida, quanto menor do 100, menor a qualidade de vida.
Então, no domínio 2, referente ao domínio psicológico, tivemos 80,15%, uma média de 16,82%. No domínio 3, referente às relações sociais, tivemos 81,86%, e no domínio 4, referente ao meio ambiente, foi o maior domínio, como podemos ver, com 90,81%. E na autoavaliação da qualidade de vida, que era aquelas duas perguntas, 85,29%. Agora a gente vai começar a discussão dos resultados. No perfil sociodemográfico, podemos perceber que houve um predomínio de mulheres. Isso se deu pela taxa de mortalidade ser maior entre os homens. Segundo o IBGE, os homens vivem 7,1 anos a menos que as mulheres. E essa feminização da velhice, ela também pode ser evidenciada no resultado através da análise da taxa de viúvos. Como a gente pode ver lá, existiam 9 viúvos, mas apenas um homem era viúvo e 8 eram viúvas. Agora a gente vai para a discussão dos motivos para viver em uma LPI. Como resultado mais apontado pelos motivos são os problemas de saúde e a necessidade de cuidados médicos. Bom, a gente entende que a população idosa é um grupo populacional com múltiplas doenças crônicas. Então, a gente consegue compreender que essas pessoas, elas se sentem mais seguras estando em um ambiente de fácil acesso aos cuidados médicos. E entre as pessoas que responderam que o motivo de passar a morar na CGEBEG se deu pela solidão, as novas amizades, elas também foram apontadas como um fator positivo em sua mudança de rotina e no modo de vida. Também agora a gente vai discutir as mudanças na rotina e no modo de vida após a institucionalização. As pessoas que referiram como fator positivo as novas amizades, em 2016, o Azeredo e Afonso, eles fizeram uma pesquisa que tiveram como resultado que uma forma de diminuir esses sentimentos de solidão e de combater esse isolamento seriam passeios, convívios, atividades de lazer e lúdicas, bem como uma relação intergeracional e a presença de familiares. Na casa gerontológica, as pessoas, como foi dito anteriormente nos resultados, as pessoas têm esse livre acesso, né? Eles conseguem receber visitas, eles conseguem continuar a receber os familiares, eles conseguem fazer passeios. Então, isso é muito importante para diminuir esses sentimentos de solidão. E 14 dos 17 referiram praticar atividade física na CGEBEG. Então, alguns estudos mostram que idosos praticantes de atividade física têm melhores scores de qualidade de vida se comparado a idosos que não fazem nenhuma atividade. Então, a realização de atividades físicas pode ter contribuído, sim, na melhoria, na melhor percepção de saúde e bem-estar. E isso melhora muito a qualidade de vida dos idosos. Bom, agora a gente vai discutir a qualidade de vida. A gente entende que a avaliação da qualidade de vida em uma LPI é muito importante para verificar se o ambiente que aquele idoso está inserido, onde geralmente há uma interrupção parcial total da sua rede de apoio, promove bem-estar e satisfação com a vida. Porque, segundo a OMS, a percepção do indivíduo, a qualidade de vida é a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto, na cultura e sistema de valores nos quais ele vive em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Ou seja, a qualidade de vida é totalmente singular. O mesmo idoso, ele pode estar no mesmo ambiente, mas perceber sua qualidade de vida como sendo ruim, e um outro idoso pode perceber como boa. Então, essa avaliação é muito importante para verificar o que aquele ambiente está sendo para aquele idoso. Bom, e Burns-Harris e Milay, em 2000, ela disse que eles disseram que a qualidade de vida é uma construção subjetiva, multidimensional, e ela é composta por elementos positivos e negativos. Por exemplo, um elemento negativo pode ser uma dor. E Serben e Figueiredo,
Eles disseram que elementos indicadores de bem-estar na velhice, como a longevidade, saúde biológica, saúde mental, satisfação, controle cognitivo, competência social, atividade, status social, continuidade de papéis familiares e relações informais com amigos, eram muito importantes para produzir o bem-estar na velhice. Então, agora a gente vai falar sobre os domínios que foram os resultados do Huckel Graph. O domínio 4, que é referente ao meio ambiente, foi o que obteve maior influência, com score de 90,81%. E eu não sei se vocês conseguiram perceber que o instrumento Huckel Graph, ele tem domínios, são os 4 domínios. Dentro desses 4 domínios há algumas facetas. E então, quando eu falar faceta, são referentes ao que tem dentro desses domínios. Então, a recreação e lazer é uma faceta que está dentro do domínio 4. A recreação e lazer obteve maior média no domínio 4, com 97,6%. Esse resultado a gente pode observar, pois 14 dos 17 entrevistados relataram fazer atividade. Eles relataram fazer lazer, eles relataram fazer atividades de recreação, como passear, ir ao shopping, entre outras atividades. A segunda maior faceta do domínio 4 foi o ambiente no lar. A casa gerontológica, ela possibilita as visitas livremente. E o idoso também tem autonomia para decorar o quarto dele. Uma das coisas, isso é muito diferente de outras instituições. Por exemplo, algumas instituições, o idoso chega, né, na casa e o quarto é igual a todos os outros quartos, a mobília é igual a todos os outros quartos, mas na casa gerontológica não. O idoso, ele pode escolher a mobília do seu quarto, ele pode levar a mobília da sua casa. Então, isso proporciona um ambiente no lar. Então, o idoso, ele se identifica com aqueles móveis, ele se identifica com a cama que ele dormia quando ele morava na casa dele. Então, acaba que a casa gerontológica se torna um lar para ele. A faceta segurança física e proteção foi a faceta que teve o menor valor dentro do domínio 4. Mas isso a gente pode explicar não pela casa gerontológica. Muitos idosos disseram que quando eles vão fazer atividades fora da casa gerontológica, atividades de lazer, como ir às compras, passear no shopping, eles não se sentem seguros. Mas isso se dá pela catástrofe que o Rio de Janeiro está vivendo contra a violência, né? Então, a segurança física e a proteção que eles não têm, não se dá pela casa gerontológica, e sim pelo Rio de Janeiro. Quando eles vão passear, quando eles vão fazer atividades fora da casa. Agora a gente vai falar sobre o domínio 3, que teve o segundo maior score, com 81,86% referente às relações sociais. Os resultados encontrados, né, indicam que os idosos da casa gerontológica, eles possuem um bom suporte social. Eles têm a possibilidade de sair, se desejarem, ter o livre acesso dos visitantes, familiares, amigos. E isso facilita muito a manutenção das relações sociais. Bom, a faceta que teve menor valor foi referente à atividade sexual. Os idosos foram muito imparciais nessa questão. Eu acredito, né, pesquisando nas referências, que o sexo ainda é um tabu para os idosos. Não só devido à religião, mas o que foi ensinado para eles. Então, quando eu perguntava sobre a atividade sexual, a pergunta do Huckel Graph, muitos disseram, não faz, para mim não faz diferença, eu não faço mais isso. Então, foi a que obteve menor valor, porque foram totalmente imparciais. Agora a gente vai falar do domínio 2, que se refere ao domínio psicológico. Esse domínio foi o que obteve maior desvio padrão. Isso significa que teve uma pequena discrepância na percepção dos entrevistados quanto à qualidade de vida.
E a que teve maior score, a faceta que obteve maior score foi imagem corporal e aparência. Os idosos, eles aceitam sua aparência física e esse resultado está totalmente em conformidade com a autoestima, porque segundo o Klotz, em 2019, a autoestima ela está totalmente relacionada com a capacidade de lidar com as tarefas do dia a dia. Então, quando o idoso tem uma autoestima positiva, não só o idoso, como qualquer outra pessoa, ele consegue ter confiança em si mesmo e em sua aparência. A segunda maior faceta do domínio 2, ela se refere à espiritualidade, religião e crenças pessoais. Na casa gerontológica possui uma capela que há cultos evangélicos e missas. Quando eu questionei alguns funcionários e alguns idosos a não expressão de outras religiões, eles me disseram que essa demanda nunca apareceu. Então, alguns funcionários disseram que talvez se aparecesse, eles pensariam em outra forma de expressões religiosas. Mas como não apareceu, é somente cultos e missas na capela. Quando perguntados sobre sentimentos positivos e negativos, os entrevistados possuíam muito mais sentimentos positivos que negativos, mas embora esses sentimentos possam variar conforme o contexto de qualquer pessoa e podem existirem juntos em qualquer fase da vida de qualquer pessoa. Bom, a gente notou que o domínio 1, referente ao domínio físico, ele, apesar de ter um bom resultado, foi o que mais comprometeu a percepção da qualidade de vida dos idosos, porque ele teve um score de 77,21%. E Chip diz que baixos scores no domínio físico são esperados, porque a população idosa, devido ao próprio processo de envelhecimento, há um declínio da capacidade física, há dores, os idosos enfrentam problemas de sono, alterações de mobilidades que vão progredindo. Então, é esperado que há um declínio, um baixo score no domínio físico. A faceta dentro do domínio físico, dependência de medicação e de tratamento, teve a menor percentagem dentre todos os domínios. Fleck et al., em 2013, ele relatou em seu estudo que essa faceta foi muito criticada, porque a mesma pode ser vista tanto como um fator de piora da qualidade de vida, porque o idoso ele tem menos autonomia, mas também ela pode ser vista como um fator de melhora, porque alguns medicamentos e tratamentos eles podem beneficiar o entrevistado. E segundo o Delfino, a mulher ela percebe o envelhecimento de forma mais negativa que o homem. E considerando que nesse estudo houve uma maior participação de mulheres do que de homens, tal fato poderia explicar menores scores no domínio psicológico. Bom, a faceta capacidade para o trabalho não foi preenchida porque os entrevistados não estavam inseridos no trabalho no momento da entrevista. Agora a gente vai fazer uma comparação da qualidade de vida com outras ILPIs. Bom, os resultados em relação à qualidade de vida desse estudo, eles se distinguem de todas as outras ILPIs encontradas, pois os idosos nesse estudo, eles se percebem autoavaliando sua qualidade de vida como boa e muito boa. Souza, em 2010, ele fez o mesmo estudo de qualidade de vida em uma ILPI de Minas Gerais, e a autoavaliação da qualidade de vida dos idosos daquela ILPI deu como nem ruim, nem boa e boa. Enquanto Ien, em uma ILPI do Paraná, ele verificou que os idosos tinham baixo score em relação à autoavaliação da qualidade de vida. E Klotz foi a pesquisa que mais se aproximou da nossa, pois os idosos obtiveram a média da qualidade de vida em 71,77% e um baixo desvio padrão. Bom, a pesquisa feita por Klotz, ela é feita num modelo de ILPI alternativo, ou seja, havia uma vila composta por 15 casas, é diferente de muitas ILPIs em moldes tradicionais, que normalmente são quartos em um prédio ou
uma instituição, né? E mesmo assim, a ILPI demonstrou, a CGEBEG demonstrou que, em relação às scores obtidos por CLOTS, os resultados da nossa pesquisa obtiveram scores muito mais altos. Então, CLOTS, quando comparou o estudo dele, viu que a vila, composta por 15 casas, tinha resultados muito melhores quando comparados a outras ILPs nos moldes tradicionais, mas quando comparamos a CGEBEG com a ILPI pesquisada por CLOTS, percebemos que a CGEBEG obteve scores muito mais altos. Agora, para concluir, essa pesquisa foi possível a gente compreender e entender que os idosos passaram a viver na CGEBEG, em sua maioria, devido aos problemas de saúde e à necessidade de cuidados médicos, e que eles consideraram a mudança para a ILPI como positiva. A partir dos resultados do Rukobref, do instrumento de avaliação de qualidade de vida, notou-se a qualidade de vida da população estudada foi satisfatória e apresentou níveis superiores quando comparados a outros estudos com ILPI. E esse trabalho favoreceu uma reflexão acerca da institucionalização, entendendo que a ILPI não precisa ser vista como um lugar para quem não tem escolha, e sim pode ser um lugar percebido de forma positiva. Como foi dito na introdução, a ILPI era vista como algo negativo e esse trabalho pôde favorecer uma reflexão positiva. Bom, a gente também identificou alguns limites nesse trabalho, como a não investigação acerca do que os idosos apontariam como sugestões para a CGEBEG. Não tinha nenhuma pergunta que os idosos pudessem expressar o que eles gostariam de mudar no CGEBEG, o que eles gostariam que melhorassem. Não conseguimos incluir muitos idosos na faixa de idade de 65 a 75 anos. E também a gente não conseguiu um número similar de idosos do sexo masculino e feminino. Bom, esse estudo ajudou a gente a contribuir a ampliar a produção de conhecimento no que se refere à qualidade de vida dos idosos que vivem nas ILPIs e mostrar uma ILPI com características singulares que contribuem para a diminuição dos estereótipos que giram em torno das ILPIs. Aqui estão as minhas referências. E eu gostaria de agradecer por tudo e por terem assistido essa apresentação. Parabéns, Dayana, pela apresentação. Agora eu vou passar a palavra para a professora Carolina Rebelato, que vai fazer as considerações, né, como banca avaliadora do trabalho. E aí, Dayana, a gente vai anotar todas as considerações da professora Carolina Rebelato, que vão contribuir mais ainda com o trabalho, a gente vai aprimorar o nosso trabalho, incorporando essas sugestões da banca, que são importantíssimas, então a gente vai escutar com toda a atenção. Logo depois que a professora Carolina Rebelato fizer as considerações, aí eu acho que eu já posso passar a palavra diretamente para a Dayana, que aí ela faz os comentários em cima das sugestões da professora Carolina. Vamos assim, que eu acho que fica melhor do que nós três falarmos e depois voltar a palavra para a Dayana. Vamos combinar assim. Está de acordo, Carolina? Então tá. Então vou passar a palavra para a professora Carolina Rebelato. Bom dia a todos e todas. Agradecer o convite, Cláudia, Cíntia e Dayana. Para mim é uma honra, porque, como a Dayana falou, né, ela participou comigo de algumas disciplinas e ela mostrou aí hoje, né, tem mostrado aí no trabalho dela o que ela já vem fazendo aí ao longo da graduação. Uma aluna muito dedicada, né? Hoje ela começa com os agradecimentos, ela começa de forma inversa, porque essa é a Dayana, né? Ela é grata e ela se dedica a tudo que ela faz, busca aí novos desafios, e não foi diferente, ela fez isso buscando a iniciação científica, fez isso no estágio,
e tem buscado aí, a partir do trabalho dela de conclusão, mostrar que a instituição de longa permanência é sim uma possibilidade aí de instituição, de moradia para esses idosos, e mostrar também que tem uma visão que pode, mais positivas do que negativa, poder refletir sobre esse processo, quebrar, então, aí barreiras, quebrar preconceito. Então, muito feliz pelo convite, muito feliz também porque Cláudia, para mim, é uma referência batalhadora, de força, que não deixa a gerontologia na UFRJ, na terapia ocupacional, jamais cair. Não sei de onde que ela tira energia. É uma pessoa que né, respira a gerontologia, que sente isso em toda a sua história e faz uma construção muito bela do trabalho. Então, ela que me motiva, inclusive, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas como? Que tempo? E a Cláudia consegue, então, trazer essa motivação para o grupo. Cíntia, conheci há pouco tempo pessoalmente, mas há muito tempo escuto dizer, né, sobre o trabalho dela e a dedicação também aí na área de pesquisa e atuação com idosos, então para mim é um grande prazer. Daiane, eu trouxe aí algumas sugestões, como a Cláudia colocou, né, e vocês fiquem à vontade para aceitá-las ou não, são sugestões mesmo. Eu vou dividir aqui a tela, porque está descrito aqui num documento do Word que eu vou encaminhar a vocês, tá bem? Primeiro, apontar sobre a sua apresentação. Eu gostei muito, você estava muito segura de todo esse processo aí do trabalho, você conseguiu trazer a dimensão, né, da introdução, da descrição do método, resultados de discussão. Então, para quem não leu, conseguiu compreender bem, na minha visão, né? O que eu trago de sugestões, Dai, eu vou começar pela sequência aí do TCC, tá bem? Por exemplo, do título, quando você coloca percepções de pessoas idosas sobre residir em uma instituição de longa permanência. Talvez ampliar um pouquinho mais o título, eu trouxe aqui uma sugestão, porque você foca mais na questão dos resultados de discussão na qualidade de vida e traz muito mais do que as percepções dessas pessoas em residir, né, nesse espaço. Você traz os motivos que a levaram, os pontos positivos e negativos e o processo, então, de mudança nos seus modos de vida. Então, talvez ampliar. Eu trouxe aqui uma sugestão, vou enviar a vocês, tá? Tudo bem. No resumo e palavra-chave, pouquíssimas sugestões. Na introdução, também poucas questões que eu trago para vocês. O que eu senti falta, né? Eu trabalhei em 3 instituições de longa permanência, sempre tive também a percepção positiva dos idosos que ali moravam, né? 2 instituições de longa permanência grandes e uma instituição de longa permanência menor. E aí, 2 mista, como aí a casa gerontológica, e uma específica aí de idosos dependentes. E talvez você fala da casa gerontológica, que envolve idosos de diferentes graus de funcionalidade, mas trazer esse dado na introdução pode ajudar o leitor a entender que instituição que você está, né? De que instituição que você está falando. Então, a minha sugestão é trazer um pouco dessa classificação. Você fala da normativa de funcionamento da LPI, talvez trazer a RDC também, que traz alguma diretrizes mínima dos funcionários, de estrutura. Por que tudo isso? A Casa Gerontológica é uma instituição bastante diferenciada, né, de número de profissionais, porque não tem só as sugestões mínimas, eles vão além. Eles não têm só sugestões mínimas de organização de leito no quarto, quarto individualizado, você traz isso para a gente nos seus resultados, né? De cada um pode escolher os seus móveis, que tem muitas atividades físicas, tem um centro de convivência, centro-dia. Então, poder trazer essas informações na introdução facilita você discutir
isso discutir esse processo, né, por causa da característica, mas não interfere. Eu entendo que aí vocês certamente vão buscar uma publicação e tem limite de palavras, né, no texto. Então, é uma sugestão só para o leitor facilitar nesse processo, compreendendo que é uma instituição, sim, diferenciada. Vou seguir aqui mais um pouquinho. Uma outra questão, né? Será que seria interessante trazer quantidade de instituições de longa permanência no estado do Rio de Janeiro ou na cidade do Rio de Janeiro? Eu fui buscar essas informações agora na pandemia, eu fiquei horrorizada com o número de instituições de longa permanência, não só as cadastradas, aquelas que são ilegais, né? E isso que é uma preocupação para quem vai falar de LPI, para quem vai falar de como que é esse processo de admissão, qualidade de vida nesses contextos. Mas eu fiquei mesmo pensando alto, será que seria interessante trazer esses dados? Poderia ajudar a caracterizar? Tá? Acaba, nem coloquei como uma sugestão, coloquei mesmo como uma reflexão. E por fim, aí na introdução, quando você traz o objetivo do trabalho, né? E aí você coloca da casa gerontológica. A minha sugestão, de repente, é colocar diante disso, essa pesquisa teve como objetivo entender os motivos de institucionalização de idosos, o impacto para os modos de vida e a percepção da qualidade de vida. Eu acho que, fico pensando que a casa gerontológica em si foi o contexto onde você foi buscar essas informações. Sei que foi passado pelo comitê de ética, vocês fizeram esse caminho, né, esse processo. A Cíntia, talvez, e você e Cláudia possa esclarecer se pode ou não colocar o nome da instituição. Eu vi pelo comitê de ética que não foi colocado a Casa Gerontológica como instituição parceira, né? Se eles autorizaram colocar o nome, e talvez sim, né? Com certeza que vocês colocaram nesse sentido, mas como objetivo é buscar esses motivos de institucionalização. E aí, no método, que foi a partir, então, de uma instituição, que foi a Casa Gerontológica. Né? Só para a introdução, viu, Dai? Então, no método, descrever um pouquinho mais da Casa Gerontológica, número de profissionais, né? Das atividades oferecidas, você coloca na discussão, que são muitas atividades oferecidas, você descreve um pouco, mas além daquelas, tem outras. Eu fiquei curiosa em saber, né? Eu lembro que quando eu fui lá visitar, a Carla está aí, né? Você também estava junto, foi quando eu conheci também a Cíntia. Eu vi lá no mural muitas atividades e de repente, poder trazer uma maior contextualização da Casa Gerontológica. Fiquei feliz pela escolha do RUCOL, né? O RUCOL é um instrumento aí de qualidade de vida, de indicação da Organização Mundial de Saúde. Vocês fizeram uma boa escolha. Vocês descrevem também o roteiro de questões de identificação pelos participantes, que vocês trazem, então, algumas variáveis desse instrumento. Fiquei muito feliz de poder fazer essa leitura. Uma sugestão que, para mim, ficou em aberto, que foi assim, são 90 pessoas residentes, né, no momento aí da sua pesquisa. Destas, 17 participaram, e pelo que eu entendi, foi uma indicação da equipe para essa busca ativa desses idosos. Foi uma sugestão da equipe, e você coloca como um indicador aí de critério de inclusão as condições do idoso de compreender essas questões, né? Mas a equipe indicou dessa forma pela percepção deles, pela percepção, ou por algum instrumento que já tinha registrado aí em prontuário, talvez esclarecer um pouco esse processo. Okay? Da análise que vocês utilizaram, a minha sugestão é colocar como análise de conteúdo, ao invés de análise de conteúdo Bardan, baseado, então, em Bardan, que envolve essa estratégia, envolve
Outras questões, por exemplo, de enunciação, frequência, agrupamento temático, unidade de conteúdo, caracterização, é mais amplo, né, do que vocês fizeram. Eu disse isso porque eu aprendi com o professor Ricardo, estou aprendendo com a Carla também, que está aqui presente, estou aprendendo isso agora. Então, talvez baseado em Bardin. Acho que é isso de método. Estou falando um pouquinho mais rápido, porque acho que eu já passei do meu tempo, gente, ou não? Sim. Dos resultados, achei que ficou bem clara a organização dos resultados. Uma única sugestão é que talvez o perfil desses idosos não transformar como uma categoria, deixar mesmo como a descrição, a caracterização dessa população, e a categoria voltadas às outras 3 que vocês descreveram, né? Na discussão, vocês conseguiram aí trazer um pouco da introdução, da discussão e o que tem de evidências aí na literatura, especificamente em relação aos motivos da institucionalização e modos de vida, ficou um pouco mais enxuto, e o foco maior foi em qualidade de vida, como você fez hoje aí na apresentação, né? Então, a minha sugestão, nesse caso, é talvez identificar o que que a literatura traz também como motivos de institucionalização que vocês não encontraram, para poder discutir esse processo. Eu senti falta das falas dos idosos, como eu queria ouvir, né? Poder ler o que eles falaram para você, que aí eu fico imaginando que foi muita coisa, que você foi na casa deles, né? Porque assim, no quarto. Mas eu trabalhava numa instituição, os idosos falavam assim, vem aqui para minha casa. Terapia ocupacional, eu só atravesso a rua ali, é o corredor, entendeu? Atravesso a rua, e vocês estavam ali na casa entrevistando esses idosos, então eu imagino que muitas coisas apareceram. Minha filha, eu vim aqui que meu marido está doente, estou cuidando dele agora, essas falas, se vocês forem publicar, trazer nessas categorias, poder mesclar um pouco do que vocês já fizeram aí com muito cuidado, que foi fazer essa interlocução com a literatura. Conclusão, já estou na conclusão, tá, Dai? Muita coisa. Na conclusão, gostei bastante também, porque vocês resgatam o objetivo do estudo, traz, então, esses apontamentos, faz um fechamento disso. O que vocês trazem como limitações do estudo, eu não vejo como uma limitação. O que vocês colocam? Por exemplo, vou olhar aqui na minha colinha. Não consegui ter visto, ter feito contato com os idosos mais jovens, que é de 65 a 75 anos, de idosos do sexo masculino e... não lembro. Eram 3 questões, eu coloquei aqui 2. Porque é comum mesmo ir para instituição de longa permanência idosos com idosos ou idosos mais idosos. Então, idosos mais jovens, não acho que é uma limitação. Vocês foram buscar quais os motivos que eles entraram lá, quais os modos de vida e a qualidade de vida, mas é quem está lá nessa instituição, né? E mais mulheres, que é o que a gente vê mesmo. Então, não achei isso como uma... desculpa, como uma limitação da pesquisa. Talvez incluiria que envolveu uma única instituição, uma instituição que recebe idosos aí militares, né, e seus dependentes, que é uma instituição específica, no que diz respeito à estrutura e quantidade de profissionais, talvez esse alinhava aí como uma limitação, que foi uma única instituição. Mas em relação à amostra, entendo que é o que foi possível, é o que quem está mesmo lá inserido, né? Aí, Dai, fico muito feliz de você ter trazido os pontos positivos, atrelar isso à questão da qualidade de vida com as atividades que esses idosos fazem lá também, né? Como as ocupações são importantes, como o local que a gente mora muda os nossos modos
de viver e como essas possibilidades aí de se ocupar dentro dessa instituição e de fazer novas amizades traz um novo sentido para a vida dessas pessoas. Então, o seu trabalho traz essa grandeza também. Por fim, quero lhe fazer aí uma pergunta, que, primeiro, qual o motivo, então, de vocês não trazerem as falas desses idosos? E na literatura, o que você identificou que também são motivos de institucionalização, que vocês não encontraram na Casa Gerontológica, e se vocês chegaram a discutir o motivo disso, né? Por exemplo, não ter filhos é uma questão que pode encaminhar o idoso para a instituição de longa permanência mais cedo. Vocês trazem aí a questão de número de doenças, mas, por exemplo, dependência nas atividades de vida diária, não envolveu idosos com comprometimento cognitivo, mas o comprometimento cognitivo é também uma indicação, institucionalização, e talvez discutir um pouco que se tivesse medidas de atenção domiciliar, a Amanda está aí, né, Amanda, aí fazendo essa costura com o sistema público, com a atenção do idoso ou das pessoas na comunidade, talvez essas questões poderiam postergar um pouco essa institucionalização e a gente oferecer isso ali com medidas aí de saúde, de solidariedade entre as pessoas da comunidade. Por fim, parabenizar o trabalho de vocês três, está muito rico, eu acho que dá mesmo para publicar e trazer ainda diferentes ramificações de discussão sobre a institucionalização desses idosos. Viu? Muito obrigada, Dai. Então, Dayana pode fazer pode comentar e responder, né, as considerações da professora Carolina. Sim, gostaria de agradecer as considerações. Acredito que enriqueceram bastante o material, né? Foram muito importantes, né? Até porque você era uma pessoa de fora, então, para quem está dentro, talvez não tenha a mesma percepção. Então, essas considerações foram muito ricas, assim, em conteúdo, né? Bom, vou responder as questões, né? Bom, eu não quis trazer as falas. Na verdade, de primeira mão, a gente estava escrevendo, sim, as falas dos idosos, mas depois, né, a gente editou e tirou as falas, porque eu estava me perdendo um pouco, assim, porque as falas, realmente o idoso fala bastante, então tinha muitas falas importantes. Então, eu estava colocando muitas falas, o trabalho estava bem extenso, né? Isso era uma preocupação, mas a primeiro momento as falas existiam, sim. Bom, os motivos de institucionalização, quando a gente identificou na literatura, eles eram bastante negativos. Então, normalmente, os idosos estavam sempre naquele estereótipo. Quando a gente lia outras literaturas, os motivos eram muito negativos. Então, eu falei isso bem enxutamente na introdução, mas realmente faltou destrinchar isso um pouco mais. Mas os motivos realmente eram bem distintos dos idosos da Casa Gerontológica. Lá na Casa Gerontológica, como foi dito, os idosos tinham diferentes níveis de dependência, mas eu fui junto com uma equipe que já estava fazendo estudo na Casa Gerontológica, e eles identificaram para mim os idosos mais independentes,
através dos instrumentos que eles utilizaram, cognitivo e outros. Então, esses idosos que foram escolhidos foram idosos escolhidos através de outra pesquisa, né? Então, eles foram indicados através de uma equipe da Casa Gerontológica. A primeiro momento, eu utilizei alguns idosos da iniciação científica, que também foram idosos que passaram pelos testes para conseguirem fazer parte da pesquisa. E depois eu busquei essa equipe que já estava fazendo pesquisa com os idosos para conseguir os outros idosos nas outras faixas etárias. Eu acho que consegui responder tudo, talvez. Conseguiu sim, Dai. Você traz aí a questão então, de como foi feito a seleção, né, desses idosos e também das falas. Talvez aí vocês podem, como são 3 objetivos para a publicação, de repente, entrada na instituição de longa permanência, e aí consegue descrever, porque realmente eu fiquei imaginando o tempo que vocês fizeram a transcrição, que vocês transcreveram, vocês devem ter muito material, né? E poder, de repente, subdividir, né? Modos de vida na entrada na institucionalização, motivos que levaram à institucionalização e qualidade de vida desses idosos. Por isso que eu falo, o trabalho de vocês tem uma riqueza muito grande, traz uma percepção de uma quebra, e a gente já tem visto estudos falando da institucionalização como positivo, porque amplia a rede de apoio, ao invés de reduzir daquele idoso que está sozinho em casa, às vezes abandonado, com limitações de higiene, alimentação, mas de contato social e de produção aí de vida, né? Então, o trabalho de vocês traz essa riqueza e precisa, ao meu ponto de vista, ser divulgado, né? Então, parabéns e Obrigada. Satisfeita aí com as suas respostas, muito bom. Eu acho que a diferença, né, do que foi encontrado na literatura foi o que motivou realmente a escrita desse material. Porque quando eu ia fazer a iniciação científica, eu percebi que tinha muitos idosos que assim, eram tão dependentes que saíam da casa gerontológica e iam passear, que eu ficava, por que esses idosos estão fazendo aqui, né? Já que eles podem estar nas suas casas, vivendo o que eles já viviam, mas eles queriam estar lá. Então, eu acho que isso foi o que motivou, né, realmente a entender por que esses idosos estão aqui. Então, por isso que a gente colocou os idosos realmente independentes, porque era para entender realmente por que a literatura fala que o idoso só vai morar na casa gerontológica, no ILPI, quando ele já está mal de saúde, quando ele está sozinho, quando na verdade não, quando na verdade pode ser sim um motivo pessoal, pode ser sim porque ele quer, pode ser sim porque ele se sente bem, e porque a casa gerontológica é importante para ele, e porque lá ele consegue fazer amigos da mesma idade, entre muitos outros motivos que a gente conseguiu encontrar nessa pesquisa. Então, o fato de ter mais idosos independentes do que dependentes foi justamente para tentar entender, entendeu? Essa diferenciação de literatura. Porque quando você pesquisa na literatura, a maioria é muito estereótipo, é muito ruim, tem muito preconceito. Então, quando eu vi aqueles idosos que estavam na casa gerontológica, mas dormia 2 vezes por semana na casa gerontológica, porque passava metade da semana em outro lugar, eu ficava, ué, o que eles entendem aqui, né? O que eles se sentem, como eles se sentem aqui. Então, acho que essa foi o maior motivo de ter feito essa pesquisa. Quando você disse dos limites, eu realmente senti um pouco de falta de não ter investigado o que os idosos apontariam como sugestão para a casa gerontológica. Quando a gente lê o texto, a gente lê muitas coisas boas, né? Mas eu senti falta de perguntar para eles o que eles gostariam de mudar, o que eles gostariam de sugerir. E eu não consegui realmente incluir, e eu achei isso ruim, como uma limitação, porque eu não consegui incluir idosos de 65 a 75 anos. Mas realmente é uma característica de LPI
não só da CGEBEG, como no geral. E os idosos que eu achava de 65 a 75 anos, normalmente estavam lá porque a saúde estava bem ruim, assim. Então, eu não consegui entrevistá-los. Mas eu consegui entrevistar apenas 2 idosas lá, com essa idade. E eu senti um pouco de falta, mas eu entendi que era uma característica de LPI. Bom, é isso. Certo. A gente ficaria horas aqui, né? Mas temos um espaço, né, para a defesa. Eu vou passar agora a palavra para a Cíntia, que foi coorientadora, parceira do nosso trabalho. E aí, da mesma forma, terminou a Cíntia de falar, a Daiana pode comentar as observações da Cíntia. Bem, bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer imensamente a oportunidade, agradecer a Daiana pelo convite, a professora Cláudia também. Estou muito feliz de estar numa banca ao lado de pessoas tão renomadas na área de geronto. Isso, para mim, realmente, fico muito honrada de estar participando dessa banca. Como a Daiana falou, eu fui preceptora dela e, assim, para mim é um grande privilégio poder acompanhar esse processo de formação profissional e estar agora participando da banca dela. Então, é como se eu estivesse acompanhando e esse trabalho meio que finalizasse isso para começar uma outra etapa agora, né? Isso é realmente incrível ver esse processo acontecer. E, assim, a Daiana, desde do estágio, sempre foi uma aluna muito comprometida, muito preocupada com os atendimentos. Ela era uma aluna que sempre questionava. E isso é muito bom quando a gente vê que o aluno ele entra com um olhar crítico, né? A Daiana sempre quis algo a mais, e foi por isso que ela buscou participar da iniciação científica, e eu também fiquei muito, muito feliz quando ela quis desenvolver esse trabalho, né? Esse trabalho de TCC, justamente para responder essas inquietações dela, né? De por que os idosos estão aqui, se ela via que eles tinham condições de ficar em casa, ou alguns deles passavam alguns dias em casa, iam para lá, enfim, isso é muito bacana de ver. E esse trabalho é um trabalho muito importante, muito pertinente, porque ele traz esse contraponto, né, assim, dessa visão que muitas vezes tem de como é uma ILPI e de como funciona lá a casa gerontológica, que geralmente tem características singulares de outras que a gente vê de uma forma geral. Então, é um trabalho muito importante, com certeza vai agregar muito e tem um grande potencial para publicação. Reiterando um ponto que a professora Carolina falou, eu até tinha sugerido isso para a Daiane, eu acho que talvez pode ser uma boa forma de resolver essa questão dos participantes, seria pensar em fazer um fluxograma, né, de quantos tinham, quantos saíram, por quais motivos eles saíram, porque a gente tem isso tudo documentado, né? Então, talvez esse fluxograma seria uma forma de visualizar melhor essa questão e de até entender um pouquinho qual é o perfil desses idosos, de uma forma geral, que residem na casa gerontológica. Tá? Então, seria a minha sugestão em relação a isso. Em relação a colocar as falas, eu também acho interessante, porque as falas, elas ilustram, né, um pouco do trabalho e dá até um toque mais sensível. E eu acho que isso tem muito a ver com você também, Daiana. Você tem, né, essa questão de acolhimento, você gosta de conversar, você gosta de estar junto. Então, também acho que daria um pouquinho mais a sua cara para este trabalho.
Como eu já acompanhei um pouco o processo, já pude fazer sugestões durante a construção, e eu acho que o trabalho ele é um trabalho que está muito bem amarrado, eu tenho poucas considerações para fazer, são mais essas. E deixa eu ver. Eu acho que são essas considerações. Eu tenho uma pergunta para fazer para a Dayana. Dayana, eu queria saber de você de que forma você acha que o desenvolvimento dessa pesquisa com essa temática pode te ajudar agora na entrada no mercado de trabalho? De que forma esse trabalho contribuiu para a sua formação, né, para você adquirir as habilidades necessárias agora já ingressando, que eu sei que você está bem perto, já com contatos, então queria que você me falasse um pouquinho disso. Bom, eu agradeço as considerações da Cíntia. Eu acho que o que mais contribuiu é que, assim, eu posso entender que a ILPI ela pode ser um lugar bom. Então, talvez indo trabalhar em uma ILPI e ver que não está bom, eu posso tentar mudar, né? Posso tentar fazer com que os idosos tenham uma maior qualidade de vida naquele local, porque eu já vi que funciona e pode dar certo. Então, tentar mudar, talvez, né, durante a minha trajetória, essa visão negativa da ILPI. Não só eu, mas como também todas as pessoas que estão ouvindo e possam ler o trabalho, que realmente pode ser um lugar melhor e possa tirar esses estereótipos. E não só os estereótipos dos profissionais, né? Mas também os estereótipos dos nossos pais, familiares. Porque quando eu falo assim, mãe, eu vou te colocar na ILPI, ela fala, não, você tá doida, que não sei o quê. Então, eu acho que mudar esse estereótipo e transformar não só a visão dos profissionais, como também dos idosos que estão no lado, dos familiares, é muito importante. Talvez uma coisa legal até para acrescentar no trabalho é que, assim, esses idosos que ficam alguns dias da semana lá e outros dias em casa, já é para fazer essa transição, porque eles têm essa consciência que em um futuro breve eles podem precisar de um cuidado maior, então eles por iniciativa própria, já para não ser algo muito muito abrupto, eles já vão passando por esse processo, né? Então, isso é um diferencial enorme, é uma coisa assim, pelo menos de outros lugares que eu trabalhei, eu nunca vi nada parecido, né? Então, acho que é algo legal também que pode ser acrescentado. Sim. É isso, Dayana. Obrigada. Bom, então agora vou comentar um pouco do trabalho, né, e do processo de orientação. Do processo de orientação até já falei no início, né, então não vou me repetir, mas foi ótimo só falar isso. Com relação às contribuições, são muito pertinentes, eu acho que é isso mesmo, não tem nenhuma sugestão que foi feita aqui que não cabe no aprimoramento do trabalho, por isso eu sou super agradecida à professora Carolina Rebelato, também a Cíntia, iremos incorporar, mas eu vou justificar as falas, assim, a ausência das falas, porque sempre o orientador, né, tem esse filtro que às vezes a gente, tudo bem, eu falei, vamos privilegiar a interpretação das falas, porque tem muito trabalho que reproduz a fala e fica um pouco mais frágil nessa liga. Só que eu acho que erramos na mão, podíamos deixar algumas falas, né? Né, Dayana? Pode falar. Enfim, mas o trabalho, ele ficou, no mínimo ali tem 2 estudos. A gente vai tentar fazer 2 publicações ali. Uma com relação à avaliação da qualidade de vida e a outra da entrevista, né? Tem 2 métodos bem distintos. Então, havia o desafio, já que escolhemos o formato de artigo, havia o desafio
de fazer isso em 20 páginas. E aí tem sempre que alguma coisa vai sair, né? E aí a gente fez a escolha metodológica de privilegiar a interpretação das falas. Mas nas publicações futuras, e aí eu penso assim, em duas, essa do instrumento e a outra das entrevistas. Aí certamente a gente vai incrementar com as falas e tudo mais. No mais, eu estou orgulhosa da apresentação, eu estou muito orgulhosa da discussão que a gente fez aqui, que foi, na verdade, uma discussão muito tranquila em cima do estudo, de uma forma acadêmica, mas de uma forma leve. Então, eu estou muito, muito, muito satisfeita. E, para mim, assim, está sendo muito bom estar aqui e aprender demais para me aprimorar nas futuras orientações. Então, eu estou bastante feliz. Agora, a gente vai precisar, a Cíntia e a professora Carolina, a gente vai precisar deixar essa sala, porque o TCC, essa é uma defesa oficial e ela tem todo um trâmite, uma documentação que precisamos preencher enquanto banca e depois entregar para a Amanda, que é ali a comissão de TCC que está ali cuidando desse trâmite, dessa oficialidade, né? Então, é toda uma normativa da universidade que a gente tem que cumprir e que faz parte do nosso rito, faz parte da nossa defesa e é parte também do nosso trabalho. Então, por esse motivo, a gente vai deixar a sala agora e vamos voltar daqui a pouquinho. E a gente encerra aqui a transmissão ao vivo que estamos fazendo pelas redes sociais, porque o nosso segundo momento é muito breve e é muito rápido, tá bom? Então, vamos deixar a sala. E a Amanda fica aí com vocês, e junto com a Dayana, aproveitem esse momento de mais descontração, os participantes também, para interagirem. Eu vou colocar um videozinho. Comercial, vamos pro comercial. E aí, povo? Deixa eu ver quem tá. Oi, Dayana. Deixa eu ver quem tá na minha live. Deixa eu ver, Gisele, Karina, Carla, José. Ó, José, se eu falar alguma coisa da casa de Antônio, você tinha que ter falado, hein? Cara, eu tô achando isso muito chique. Tá achando, né? Olha, Ok. dependendo de casa, e foi muito top, né, amiga? Desculpa, né? Diretamente de Brasília. Deixa eu ver quem tá aqui com a gente. A Gisele, a Karina. Amiga, você arrasou, parabéns. Obrigada. Ah, eu A sei. Gisele, a Carla. Falou muito bem, Dayana. Ninguém quer abrir o áudio. Não, eu, né? Acabado de vídeo aberto, mas vou fechar para vocês ficarem com a imagem da foto. Melhor. Ai, o Lucas tá aqui, vem cá aparecendo na minha live. Como que coloca esse áudio? E aí, Lucas, de novo, né? Ah, Lucas, aí vai cedo trabalhar no exército. Eu achei que ele estava conectado. Eu vi um Lucas, eu falei, deve ser o Lucas, né? Tá assistindo de outro lugar. Eu tava de outro quarto assistindo. Muito chique. Ô, Carla, abre essa imagem aí. Eu não chamei vocês, não, pra estar na minha live. Não precisa achar, não. E salvei o link. Eu fiquei com medo de alguém tirar a publicação. Eu falei, vai que a Dayana não quer que ninguém assista e tire a publicação. Dayana, minha filha, se você fosse apresentar em Brasília, a gente tava aí, minha filha. Você não tem noção, não. A gente tava junto. Só com passagem de ida. Que a gente vai eleger pra voltar, mas a gente ia. A gente ia, minha filha. Também, porque vocês não liberam essa imagem. Gente, eu tô no quarto escuro. Sem condições de liberar. Não tem condição, não. Como que tá o coração, Dai? Agora que você defendeu. Ai, nem sei.
Só vou saber quando receber a nota. Você foi muito, muito, muito bem mesmo. Obrigada. Eu tive que tirar a cara de todo mundo para não ficar nervosa. Ah, mas você nem parecia que tava nervosa. Parecia mesmo não, foi ótimo. Gente, a melhor coisa de apresentar em casa, porque olha meu pé. Muito bom. Eu tava arrumando. Confortável. Toda linda, maquiada, vai ver o pé de meia. Eu tava Ah, descalça. gente, vou abrir meu vídeo só pra vocês verem meu pé também. Peraí, como é que abre o vídeo aqui? Tá vídeo, ai meu Deus. Ah, Karina! Para vocês verem minha imagem descabelada. Deixa eu dar um print, Meu pé. Frio aqui, Cadê tá frio aí, gente? o pé da José? Dá um print, cara. Tá frio aí? Tá frio, onde eu moro tá frio. Aqui tá frio pra caramba. O cachorro tá lá fora, chateado. Quero ver o seu cachorrinho. Ele não me deixa em paz, não. Não. Letícia Filhotinho. Silveira acabou de postar um vídeo aqui no YouTube. Gente, vocês viram que eu cortei o cabelo? Vi. Amiga, você tá linda, eu vi. Tá muito linda. Eu tava lá no bumbum, olha. Muito Ai, teor cara formado, gente. de Muito teor formada. Muito chique. De adulta, Adulta. sabe? Ai, Adulta. Muito adulta, né? muito mulher casada, terapeuta ocupacional formada. Vereadora de Brasília. É isso, Aham. né? É isso. Final de semana passada eu tava aí no Rio. Ah, sim. Pena que a gente não pode se encontrar. Sim. Mas um Verdade. dia nos encontraremos. Ai, gente, eu tenho com dor de barriga. Vocês ficam com dor de barriga? A Letícia não, a Letícia tá acostumada a estar em frente às câmeras. Mas eu vejo com dor de barriga no dia também. Você conseguiu dormir de ontem pra hoje? Quê? Você conseguiu dormir de ontem pra hoje? Eu tomei uns remedinhos. uns flores. Deixa eu tomei um remedinho. A gente Mas foi super bem. Semana passada eu também falei, gente, como é que eu não descobri isso antes? Que delícia! E aí, quando que vocês vão apresentar? Ai, eu Segura nas mãos de Deus! não tenho ideia. Faço ideia. Eu espero que esse ano ainda. Também, Carla. Também. Eu tava assim, Também. encaminhada, né? Tava escrevendo, só que Para você tá A gente faltando tem um estágio, né? pra mim falta um estágio em saúde mental. Pra mim também. Você começou no CAI, Carla? Lê, eu cheguei só a fazer entrevista com a Doralice, e aí eles lançaram, né, o resultado dos aprovados, aí tanto que vai estar eu e Eliel lá no CAI, só creio. que, sério, nós dois juntos. Imagina a gente fazendo estágio com o Eliel. É muito Leve legal biscoito. fazer com ele. Vai ser muito engraçado. Só Leve que, biscoito. Aham. sim, leve biscoito. Não, e lá tem almoço, né, Letícia? Tem A gente pode almoço. E o Olha que lanchinho beleza. também, tá? O Olha que todinho. Quando eu Opa. fui lá fazer a entrevista, eu almocei, tava super gostoso. E aí, só que na semana para levar a documentação, foi quando a gente recebeu a notificação do Estado de que a gente estava, né, em quarentena e tudo mais. E aí não deu para resolver nada, não cheguei nem a começar o estágio. E aí tá tudo bem certo ainda. Difícil, Ai, gente. cara, eu acho que o estágio é o que tá mais angustiando a gente, né? Porque fazer remotamente talvez não seja possível.
Eu É, acho que não será eu acho possível, que não não. é nenhuma Porque possibilidade. depende dos preceptores aceitarem isso, né? Então, eu acho que não vai rolar, Gente, não. se a gente for parar para pensar, seria como mesmo uma disciplina, né? Como se a gente estivesse fazendo saúde mental novamente, né? Com alguns conteúdos, porque É. o estágio em si, eu não consigo imaginar ele de forma remota. Eu acho que essa é a maior dificuldade. E eu acho que assim, por mais que eu acho que a experiência de fazer o estágio propriamente dita, eu acho importante, viu? Sim, Então, sem dúvida. Eu Ô, acho Dai, que é pra algo ti que a só gente faltava o vai- TCC, né? só Oi? faltava o TCC. Por isso que eu vim morar aqui logo, porque só faltava o TCC e dava para fazer à distância, né? Como é que você tá se sentindo agora que você já apresentou, tipo, tá livre? Cara, é um fardo, viu? Que sai das costas. Que... Gente, será que a gente tá no Facebook? Então, a Cláudia A tinha gente parado a live. Ela tinha é? parado a gravação. Mas tá Ah, aparecendo para mim live. aqui também tá aparecendo pra mim. Live em Facebook, imagina. Eu acho que a gente tá online. A Letícia correu e tirou ela, viu? Gente, a Karina acabou de falar que tá sendo transmitido. A Karina... Mentira. Socorro, Deus! Não parou. Gente, perdoa aí, vocês que estão vendo ao vivo. Meu Deus.